Começando a nossa live de hoje, então, ele é sobre noções do Braille e as suas principais ferramentas. Meu nome é Júlia Corsos Pejorim, eu sou psicóloga, eu estou fazendo pós-graduação em docência, que me habilita, então, a dar aulas, né, em todos os ensinos, menos a graduação e pós-graduação. Eu tenho formação em Braille, e eu já atuei, então, dando aulas para deficientes visuais em uma instituição aqui de Caxias. Eu vou fazer a minha audiodescrição, então. Eu sou branca, pele clara, né? Olhos castanhos, nariz grande e boca grande. Eu estou vestindo uma blusa preta, com escritas em branco e prateado e brincos prata. No meu fundo, então, eu estou num quarto, ao fundo tem a parede laranja e as cortinas brancas. Junto com nós, então, hoje, nós temos a Patrícia, da Semear. Estava, então, programado para a Letícia nos acompanhar, que é a nossa CEO da Semear, mas a gente teve, então, um imprevisto e quem estará nos acompanhando hoje vai ser a Patrícia. Vai super representar a Semear também, uma baita profissional. Então, Paty, você quer falar um pouquinho, então? Meu nome é Patrícia, eu tenho a pele clara, sou morena, estou com os cabelos de rabo de cavalo, uso óculos, um óculos transparente, os meus olhos, nariz e boca são grandes e a minha roupa é toda preta. No meu fundo eu tenho um painel totalmente verde por causa da questão da Libras, ok? Agora eu vou demorar um tempinho porque eu vou interpretar isso em Libras. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o Braille, o Braille, então, foi criado pelo Louis Braille. Ele era um francês, ele perdeu a visão, então, aos 3 anos de idade por um acidente, teve uma infecção em ambos os olhos e ficou cego. Então, ele completou a criação do Braille aos 15 anos, em 1824, e o Braille veio para o Brasil, então, só 30 anos depois. Em 99, a gente teve a primeira comissão brasileira do Braille, e depois da década de 40, começou, então, a surgir algumas mudanças no Brasil a partir do Braille. O Braille, então, ele é composto por 63 combinações, sendo elas letras, números, acentos, sinais de pontuação. Então, o que a gente vai... Eu vou mostrar para vocês algumas coisas em Braille e depois como ele é composto. O Braille, na escrita, ele é bem pequenininho. Ele fica mais ou menos deste tamanho. A gramatura da folha é 120 gramas para a escrita do Braille. Eu fiz um modelo didático, então, para explicar para vocês como é que ele funciona. Ele é composto de 2 linhas verticais, com 3 linhas, né? E 2 horizontais. Então, ele é numerado de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o pessoal, então, com cegueira e baixa visão, eu estou segurando uma célula Braille azul com os pontos amarelos. Para o pessoal com baixa visão, então, ele é dessa cor, porque essas cores são as últimas que a pessoa com baixa visão perde ao longo da vida. Eu vou usar modelos azuis com amarelo e pretos com amarelo também. Então, eu tenho aqui comigo a escrita de algumas letras. A letra A, que seria somente o ponto 1 da nossa célula Braille. Então, quando a pessoa com deficiência visual ou qualquer pessoa for escrever na máquina, ela vai apertar somente a tecla 1. E no papel vai sair a letra A. Já a letra B vai ser os pontos 1 e 2, apertados juntos. Isso. Na máquina, eles estão dispostos 1, 2, 3,
4, 5, 6, ao lado um do outro. O C, então, vai ser os pontos 1 e 4. Então, ele vai ficar na leitura lateralizados, né? Quando a gente faz o ensino do Braille, é muito importante o uso de ferramentas táteis para estimular a percepção da pessoa que está fazendo, então, essa leitura. Porque a gente sabe que é uma ferramenta tátil, tanto para leitura quanto para escrita. Isso. Então, quando a gente utiliza esses recursos táteis, a gente usa muitas células Braille, que são, como eu mostrei para vocês, mas em relevo. A gente usa livros em Braille, livros de trilhas, então, em relevo. Outras ferramentas com texturas também para fazer esse estímulo. Então, quando a gente inicia a aula do Braille, a gente vai fazer esse reconhecimento da célula Braille, o reconhecimento da máquina e a colocação da folha do Braille na máquina. Começamos com as letras, quando ele avançar, vamos para as letras acentuadas, depois para os números. Isso. Então, a gente tem também como ferramenta matemática do Braille o soroban. Esse soroban é um soroban pequeno com 13 eixos. A gente pode ter sorobans de diferentes eixos, tá? Então, como é que vai funcionar? O soroban é um ábaco japonês que foi trazido, então, para o Brasil pelos japoneses. Ele vai funcionar assim. Ele começa todo abaixado. Unidade, na segunda fileira, dezena, centena, milhar e assim se segue. No soroban é possível fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Também podemos anotar algumas frações. Então, cada bolinha dessas de baixo vai valer 1. 1, 2, 3, 4. Cada bolinha de cima vale 5. Então, uma bolinha abaixada, número 5. 6, 7, 8, 9. Quando nós passamos para o 10, ele vira uma dezena. E assim nós fazemos a leitura do que está no nosso soroban. Então, quando a gente ensina o soroban para o aluno, que é uma ferramenta muito importante para ele acompanhar a matemática em sala de aula, a gente primeiro faz o reconhecimento do soroban, posteriormente, a escrita e leitura das letras no soroban, depois, soma, subtração, multiplicação e divisão. Isso. Hoje, a gente sabe que o Braille ele é utilizado em muitos lugares para que o deficiente visual possa ter acesso ao que está escrito também. Então, eu trouxe aqui para mostrar algumas coisas em Braille. Aqui tem uma caixinha de remédio, não sei se dá para enxergar, mas a mesma coisa que está escrita, então, a tinta está escrita em Braille. Outros remédios, então, também. A gente tem escrito aqui embaixo. Deixa eu achar aqui a câmera. O Braille também. O Braille nas medicações é muito importante para que o deficiente visual tenha autonomia na compra de seus medicamentos. Hoje é feito um trabalho de transcrição do Braille. Isso. E também de adaptação dele para remédios, para bulas, para contas de energia elétrica. Nas escolas, então, nós oferecemos os livros em Braille e com fonte ampliada, porque nós sabemos que deficiência visual não é somente a cegueira, também existe a baixa visão. A baixa visão, então, é quando a pessoa tem a visão reduzida, enxerga um pouco menos. A cegueira é quando ela não enxerga. Por exemplo, o Louis Braille, que criou a nossa ferramenta do Braille, ele era cego. Então, a partir do acidente dele, ele ficou cego, não enxergava mais nada.
Isso. Por isso, então, ele teve a criação do Braille, que hoje é utilizada nas escolas, faculdades. Isso. Hoje a gente tem uma adaptação, então, dos livros, jornais. A gente tem o Jornal do Senado, que vem em Braille. Várias ferramentas para ajudar, então, esse deficiente visual. Queria fazer um comentário. Eu busquei, então, em casa alguns livros, algumas coisas em Braille para poder mostrar para vocês. Mas, infelizmente, o que eu mais encontrei foram medicamentos ainda. Ainda não existem muitos alimentos, até se alguém souber de algum alimento, pode mandar para nós, que tenha, então, a escrita em Braille. Eu encontrei produtos cosméticos, perfumes, remédios. O Soroban, então, que foi a outra ferramenta que eu mostrei para vocês, que tem os eixos, ela é utilizada além da matemática para os deficientes visuais, ela também é usada para estímulo cerebral, raciocínio matemático. Então, existem outros lugares que dão cursos que utilizam também o Soroban, ou o ábaco, como ele é chamado. Falando um pouquinho sobre o Braille, o dia, então, mundial do Braille é o dia 4 de janeiro. Isso. Eu queria comentar uma informação que várias pessoas me pediram sobre o baixa visão. Bom, ele não é cego, ele não vai utilizar a máquina de escrever em sala de aula. Como é que a escola pode ter adaptações nessa sala de aula para poder receber o deficiente, então, visual? É preciso estar atento à luminosidade da sala. Isso. A distância que o aluno vai estar do quadro. Ao tamanho da fonte que vai ser utilizada por ele, que cada pessoa com baixa visão vai ter a sua fonte diferente. Isso. E o contraste. Então, como eu fiz para vocês aqui, a nossa célula Braille utiliza contraste, que é a diferença, então, entre as cores, para possuir uma distinção. Isso. Então, eu tenho aqui na nossa live o Luciano, então. O Luciano foi meu aluno do Braille. Até, Lu, se tu quiser compartilhar alguma coisa conosco, escrever um pouquinho da tua experiência. O Braille, então, ele serve, como eu falei antes, para dar autonomia para o deficiente visual. Ele é usado também em mapas táteis. O que é um mapa tátil? Um mapa tátil, ele vai ser como se fosse uma planta do local. Ele vai ter o relevo, indicando onde estão os corredores e a entrada das salas. Com o Braille, então, nas portas das salas, bem como no mapa tátil. Por exemplo, ao lado do quarto vai estar escrito quarto. No mapa tátil vai estar escrito quarto em Braille, em relevo indicando a entrada, então, daquele quarto, bem como em todos os cômodos daquela casa. É comum que as instituições ofereçam para o seu deficiente visual o mapa tátil pequeno, com lixa e o Braille, para indicar, então, onde estão as salas da sua casa ou as salas de aula da escola. Falando em escola, é muito importante que os professores eles tenham esse trabalho em conjunto com o Braille e com as ferramentas de acessibilidade para o deficiente visual que tem baixa visão. Então, levando em conta que cada um vai ter o seu tempo de aprendizado. Muitos perguntam, tá, mas ele vai ser alfabetizado em Braille e também em português? Não, gente. O Braille, ele é uma escrita da língua portuguesa. Então, ao mesmo tempo que o aluno vai estar escrevendo A na folha de papel, ele vai estar escrevendo A na máquina em Braille dele. Ele aprende a mesma linguagem, só que como a escrita do Braille. É muito importante ressaltar isso, então.
Para o aluno, é muito mais difícil quando eu dava aulas, então, para pessoas com deficiência visual. Muitos me relatavam a dificuldade da leitura, porque é muito mais fácil a compreensão da escrita. Então, é preciso uma concentração muito maior para conseguir distinguir o relevo e qual letra é naquele relevo. Eu tenho aqui um comentário do Lu. Ele colocou, então, que eu fui prof dele e que o meu modo de ensinar o Braille para ele foi incrível. Então, com o Luciano, a gente teve um método de ensino, como eu passei para vocês. Então, primeiro a gente usou ferramentas táteis. No início de cada aula, a gente fazia nossas técnicas de leitura, que eram folhas que eu trazia, então, com linhas pontilhadas, caminhos para ele seguir. Então, como é que a gente vai fazer a leitura do Braille? Vai ser da esquerda para a direita, utilizando as duas mãos. Ele fazia esse acompanhamento das linhas. Depois, a gente fazia uma retomada das letras que ele já tinha aprendido. E depois a gente seguia aprendendo, então. O que ele fazia? Ele fazia tanto a escrita quanto a leitura. É muito importante que os dois sejam estimulados juntos. Quando o aluno está em fase escolar, o ensino do Braille para ele vai caminhar junto com a alfabetização escolar. Isso aí. Então, qualquer pessoa pode aprender o Braille. Professores, familiares, pessoas com deficiência visual. Isso, a população em geral. O Braille é uma linguagem muito interessante. Desculpa, não é uma linguagem, é uma ferramenta muito interessante. Muitos de nós confundimos, né? Chamamos de linguagem. A gente tem um comentário do Matheus Rocha dizendo que ele gostaria de aprender. Sim, todos nós deveríamos aprender, então. Por quê? Porque ele estimula, então, a nossa capacidade mental. O que ele faz? Ele estimula a nossa percepção tátil, a nossa associação, memória. Isso. Então, o estímulo cognitivo passado através do Braille, ele é muito grande. Uma coisa que a gente sempre utiliza muito, duas ferramentas, então, que não podem faltar nas aulas de Braille, é a célula Braille e o Soroban. Isso. Uma ideia bem bacana para o pessoal, então, para os videntes, o pessoal que enxerga, que está assistindo o nosso vídeo, é que eles tentem identificar algumas texturas usando uma venda. Esse é o passo inicial para a gente fazer, então, a nossa aula de Braille. Normalmente, os videntes que fazem a aula, eles utilizam a venda. Isso. A gente tem alguns alunos que eles têm o diabetes. O diabetes compromete um pouquinho a experiência, a sensação tátil do deficiente visual. Então, o que a gente faz? A gente tem que investir um pouquinho mais nas ferramentas táteis e um pouquinho mais devagar. O que eu costumo fazer? Eu vou fazendo num tamanho maior, como a célula Braille, para ele fazer a leitura, e depois eu vou reduzindo aos pouquinhos o tamanho, até chegar no tamanho da folha, que é um tamanho bem pequenininho, ó. Ao final, ele tem que estar lendo, então. Não sei se dá para enxergar, mas o Braille é bem pequenininho. Tá? Não sei se tem alguma dúvida. A gente tem a Letícia mandando para a gente, então, mensagem. O Luciano também colocou que, para ele, a escrita é mais fácil que a leitura, porque a leitura exige percepção tátil. E a leitura é muito importante, pessoal, porque é através da leitura que ele vai ter acesso às bulas de remédio, à conta de energia elétrica, aos mapas táteis, ao livro na escola. Comentando sobre o livro, então, muitas pessoas perguntam sobre o volume dos livros em Braille. O que acontece?
Para cada folha que a gente tem em tinta, a tinta seria, então, a escrita normal, que os videntes, então, acompanham. São 3 folhas da escrita em braille. Então, ela triplica o tamanho que teria um livro em tinta. Os livros, então, ampliados também aumentam um pouco, mas não é tanto que nem os em braille. O que acontece? Quando a gente produz esses materiais para pessoa com deficiência visual, por exemplo, um livro de matemática para a escola, a gente manda ele por capítulos, porque ficaria muito grande para esse aluno levar para a escola. Isso, e inviável também para ele acompanhar. E diferenciaria muito ele do livro dos colegas. Para os baixa visão também, a gente costuma fazer aqueles cadernos com a linha mais grossa, para que ele possa enxergar a demarcação de onde ele tem que escrever. Normalmente a gente encapa com algumas figuras de animais, de bichinho, para não ficar muito diferente também dos livros que o pessoal usa na escola, né? Dos cadernos, enfim. Então, existem muitas adaptações que a gente pode fazer. Eu até vou falar um pouquinho sobre as ferramentas do Braille, que são algumas coisas que a gente pode usar para o ensino do Braille e também para a adaptação do deficiente visual no espaço. O que seria, então? A gente tem a máquina Braille, que é uma máquina de escrever, parecida com aquelas máquinas de datilografia. Essa máquina vai ter as 6 teclas que indicam os 6 pontos, que a gente mostrou antes. Vai ter um botão de espaço, um botão de voltar na mesma linha e um de descer a linha. Tá? Então, todo esse conhecimento da máquina é feito pelo deficiente visual. Isso. Além da máquina, a gente tem a folha, então, com gramatura 120. Essa folha pode ser branca ou laranja. Na folha laranja, o deficiente visual que tem um pouquinho de resquício visual, e então ele vai conseguir enxergar um pouquinho dos pontos. O ideal é que ele tenha percepção tátil, mas ele usa um pouquinho do resquício visual para também auxiliar. Em primeiro momento, é bom que ele faça com a venda, que nem os videntes, tá? Isso. Que mais? A gente tem, então, a máquina de escrever em braille, a impressora braille. Nós temos várias marcas, vários modelos. O que a impressora vai fazer? A gente vai fazer a adaptação do braille no computador, vai passar, então, através de uma ferramenta com codificações e vai fazer a impressão do braille na impressora. Então, a gente tem algumas que são interponto. O que é interponto? Permite que a gente faça a impressão frente e verso. Nessa impressão, um ponto de um lado não vai ficar em cima do ponto do outro lado. Então, se um ponto vai estar aqui, o outro vai ficar um pouquinho mais para baixo, para que a folha não fure. Isso. Algumas salas de aula que atendem alunos com deficiência, seja ela qual for, elas são habilitadas a terem, então, essa máquina de escrever. Tanto a de escrever quanto a impressora. Por isso, muitas professoras procuram, né, o aprendizado do Braille para poder acompanhar os seus alunos. Além, então, da impressora e da máquina de escrever, a gente tem o Soroban, que eu já mostrei antes. A gente tem o Soroban tátil maior, que são algumas pecinhas redondas que podemos encaixar, então, no ábaco, como nós aprendemos na escola. Isso, que permite também ele ter uma noção maior de quantidade, porque eles são um pouco maiores, são de encaixar, dá para tirar. É bem utilizado quando a gente faz a parte matemática com as crianças também. A gente tem uma etiquetadora em braille. O que ela vai fazer, então? Essa etiquetadora, a gente consegue fazer a escrita com ela no etiquetador. Vão sair etiquetas em relevo com o braille. Essas etiquetas a gente pode colocar pela casa
Eles podem indicar voltagens, podem indicar se é chá, se é café, se é sal, se é uma camiseta, se é uma calça. Então, eles auxiliam também na orientação em mobilidade e na terapia ocupacional. Que a gente sabe, então, que a terapia ocupacional hoje, ela vai trabalhar com a vida diária daquele usuário, daquela pessoa com deficiência visual. Então, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar o braille para poder fazer a marcação dos objetos, das roupas, do ensino, propriamente dito com ele. Então, a gente sabe que o braille, ele caminha de mãos dadas com muitas áreas, né? Então, ele vai caminhar com a terapia ocupacional, com a orientação em mobilidade, com a escola. O usuário vai pegar o ônibus. Então, seria o ideal que as carteirinhas de ônibus deles fossem feitas em braille, que o documento deles também tivesse identificação em braille, para que eles possam saber que documento é o que está escrito. As compras do mercado, a gente tem algumas ferramentas, então, de celular, né, que ajudam hoje a fazer identificação, mas a gente sabe que nem sempre ele vai conseguir usar esse recurso. Então, o ideal seria que o mercado também tivesse o braille. Por isso que eu comentei. Procurei em casa algum produto, alguma marca que fizesse em braille, mas eu encontrei somente remédios e produtos de beleza, então. O que mais? A gente tem também os livros em braille, que são ferramentas de acessibilidade muito importante. As ferramentas de ampliação, como as lupas, os ampliadores de tela, que vão ser um auxílio muito grande para o baixa visão. E as ferramentas de textura. Tanto as texturas quanto os caminhos com linhas pontilhadas auxiliam, então, como eu falei antes, na percepção tátil. Isso. Os alunos, então, com deficiência visual, professores, familiares, costumam demorar, em média, 1 ano, 2 anos, fazendo aulas uma vez por semana. Pela minha experiência, então, eu percebo que é muito importante a retomada do que já foi aprendido, uma retomada em casa daquilo que eles estão lendo e escrevendo. Seria muito bacana que os locais de uso comum tivessem o braille. Hoje a gente encontra o braille em elevadores. Até uma experiência bacana que eu fiz com os meus alunos era ir junto com eles, então, pegar elevador, né, na instituição onde nós estávamos, para que eles pudessem identificar qual era o número do andar, o que estava escrito. Entregava para eles livros também, para eles começando a ler. Hoje tem alguns livros, inclusive, de algumas instituições que já tem a imagem com o pontilhado. Então, ele pode ter uma noção tátil de como seria a imagem e a legenda pontilhada do que, então, está representado. Quando a gente faz um livro em braille, a gente faz a descrição da imagem, para que o deficiente visual possa entender o que está representado graficamente. Uma ferramenta também para o deficiente visual é a termoforme. Ela é uma máquina que utiliza calor e ela, então, faz o relevo. A termoforme, para a Patrícia que está fazendo as libras, ela vai ser THERMOPHORM. Termoforme. Isso aí. Então, ela vai fazer os gráficos, produzir bastante gráficos de Caxias, das ruas, Rio Grande do Sul, Brasil. O Luciano está comentando que eu levei eles na Feira do Livro. Então, eu vou até colocar para vocês aqui. Nós fomos, então, eu reuni os meus alunos e nós fomos à Feira do Livro para que eles pudessem fazer a leitura buscando as bancas. Então, que bancas teriam esses livros em braille? Nós encontramos, se eu não me engano, foram 2 bancas na última Feira do Livro. E conseguimos conscientizar a população da importância, porque o deficiente visual, ele também frequenta as feiras, né?
Letícia, então, nossa CEO da Semear, ela escreveu: se Libras faz a sociedade lembrar da comunidade surda, o Braille nos permite a visibilidade da comunidade das pessoas de baixa visão e cegos. Isso aí, Leti. Então, o que o Braille vai fazer? Ele vai permitir ao deficiente visual, lembrando que o deficiente visual é tanto o cego quanto baixa visão, que ele tenha uma inserção na vida cotidiana, na sociedade, que ele tenha acesso ao ensino, que ele possa ler um livro, que ele possa ter a sua conta em Braille, o seu livro. Então, nisso a gente entra no que a gente pode fazer em Braille. O ideal seria que tudo fosse feito em Braille, mas hoje seria importante que os convites fossem feitos. Por quê? Porque quando a gente convida pessoas para um evento, o deficiente visual muitas vezes recebe esse convite em tinta para que o familiar leia então para ele. Mas isso tira a autonomia do sujeito, não é? O que seria o ideal? Que ele fosse feito ampliado para o baixa visão e em Braille para a pessoa com cegueira. Isso estimula o uso do Braille e também a autonomia do sujeito, que vai se sentir valorizado também. Então, o convite, as instruções para o uso de um produto, porque como é que vai ficar aquela pessoa que é deficiente visual e mora sozinha? Comprou o seu produto na loja, levou para casa e quer descobrir como fazer, então, para montar, para utilizar. Seria o ideal que essas instruções tivessem sido escritas em Braille ou ampliadas, para que a pessoa possa acompanhar sem precisar de auxílio de uma terceira pessoa. O que mais? Então, a gente tem instruções, a gente tem as contas, né, de água, luz, telefone. Essas contas também devem ser feitas em Braille. O ideal, né, seria que fossem feitas em Braille. Os editais públicos também, para que o deficiente visual possa acompanhar. O material didático, então, material escolar, da faculdade, pós-graduação, cursos. Todo esse material seria ideal que fosse feito em Braille. Isso. As adaptações, então, de trabalho também em Braille. Aqui a gente tem uma pergunta que vem de encontro. É da Márcia Bortolosso. Ela pergunta: como a empresa se adapta com cegos? Então, no trabalho, né? Isso. Então, essa adaptação é feita de várias formas. Como eu gosto de comentar, existe a inclusão. Isso. Que é diferente da inserção. Quando, então, a gente insere uma pessoa, a gente coloca ela no espaço, mas não dá as ferramentas necessárias para que essa pessoa se desenvolva com autonomia no espaço. Então, o que a gente tem que fazer? Preparar o pessoal que vai trabalhar com essa pessoa com deficiência visual, no caso dela ser cega. Então, listas telefônicas, documentos de trabalho são feitos em Braille, é oferecido piso tátil na empresa, o reconhecimento do espaço, os recursos de tela no computador. Então, para muitas tarefas, o deficiente visual ele vai conseguir operar bem como as outras pessoas. Você costuma perguntar o que o deficiente visual pode fazer. A resposta é: a única coisa que o deficiente visual não pode fazer é dirigir. Pilotar aviões, dirigir carros. Em restante, ele pode trabalhar normalmente, estudar, se desenvolver. Como eu já falei numa live anterior, deficiente casa sim, deficiente se insere na sociedade, participa de grupos. Como a Leite nos lembrou, então, hoje é dia do surdo cego. O que seria o surdo cego? É aquela pessoa que, além de não enxergar, também não escuta. Então, para esse surdo cego, existem outros tipos de como é que eu posso dizer, de ferramentas que podem fazer, então, a compreensão do que aquela pessoa quer dizer. Eu conheci alguns surdos cegos, então,
que eles conversam através do tato. Então, enquanto um faz as libras, o outro sente pelo tato o que está sendo passado. Então, a Gabi está nos parabenizando também. A Letícia, então, nos lembrou sobre a Semear. Então, falando um pouquinho da Semear, ela é uma startup que promove, então, a inclusão das pessoas no mercado de trabalho e em todos os âmbitos. Ela comenta, então, que a Semear tem todo o acompanhamento para ajudar as empresas. O que a gente faz, então, através da Semear? A gente auxilia a empresa a se adaptar para atender a pessoa com deficiência, seja ela cega, seja ela baixa visão, com qualquer uma das deficiências, surdo, não tem alguma parte do corpo. Então, com qualquer uma das deficiências, a empresa que está disposta a receber, ou por lei, ela precisa ter um deficiente visual. Então, ela pode contatar a Semear e nós auxiliaremos, então, tanto com o ensino do Braille, ensino de Libras, adaptação para a empresa. Fazemos toda essa parte, então, de acompanhamento para a acessibilidade da empresa. Além disso, a gente trabalha com a colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com o relacionamento humano dessa pessoa, com a representatividade. Na nossa equipe, nós temos terapeutas ocupacionais, psicólogos, professores, advogados, nutricionistas. Então, a gente tem vários profissionais que vão trabalhar para auxiliar o deficiente visual na colocação no mercado de trabalho e na vida cotidiana. A Alice, então, também faz parte da nossa equipe. Conhecimento de qualidade. Isso é a equipe Semear. O Luciano dá parabéns, então, aos surdos cegos. A Gabi também nos dá boa noite. Continuando, então, a nossa live. Estávamos falando das ferramentas de acessibilidade para o deficiente visual. No início do nosso vídeo, eu trouxe uma introdução ao Braille. Então, eu comentei utilizando a célula Braille. Explicando novamente para o pessoal que não enxerga, então, é uma célula Braille azul com os pontos de referência do Braille em relevo em amarelo. Eles estão numerados de 1 a 6, em 3 linhas verticais, não, 3 linhas horizontais e 2 linhas verticais. Então, ele vai estar numerado de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, então, que na máquina Braille, então, ele vai estar com os pontos lado a lado. Então, no meio é separado por um espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Então, a primeira letra que nós costumamos ensinar é a letra A. Por quê? Porque a letra A é somente um ponto, que é o ponto 1. Isso. Seguida da letra B, que é o ponto 2. Então, a gente já consegue fazer a sílaba Bá, né? O que a gente costuma fazer? A gente ensina a letra e faz, então, sílabas e palavras como aquela letra, para fazer a fixação da mesma. A gente tem uma pergunta, então, da Márcia Bortoloso. Ela pergunta: o que se preocupa dos futuros cegos da sociedade? O que pode mudar? Então, hoje em dia, a gente tem alguns deficientes visuais que não gostam muito de utilizar o Braille. Por quê? Porque eles acreditam que a tecnologia já tem recursos de leitura de tela que permitem que eles possam ter acesso ao conteúdo. Porém, eu costumo ressaltar que ele não vai carregar sempre o seu celular, seu computador, e muitas vezes a parada de ônibus vai estar em Braille, ele vai receber suas contas em Braille,
se ele solicitar. Então, ele não precisa carregar esse celular, esse computador com ele sempre. Até porque a gente tem queixa de muitos deficientes visuais que eles têm medo de levar com eles o celular. Por não enxergar, eles se sentem vulneráveis de carregar o celular, então, quando eles fazem o passeio público. Falando um pouquinho, então, das adaptações, eu gostaria de parabenizar, porque Caxias hoje tem algumas sinalizações em braille, então ele já tem piso tátil e demarcação para baixa visão, quando o deficiente sobe, então, da rua para a calçada. Alguns pontos centrais de Caxias já tem, então. Até o Luciano, que está acompanhando nossa live, colocou algumas fotos, compartilhou sobre essa adaptação. E isso facilita muito para que o deficiente visual possa fazer, então, o seu passeio no centro, possa fazer suas compras. Isso. O que mais? A gente tem o Luciano falando um pouquinho da Semear. Ele comenta que a Semear, semeando a inclusão, essa marca vai dar muito o que falar. Então, a gente tem 30 professores especializados, profissionais, professores, como eu falei antes, de todas as áreas. Então, para dar esse suporte para o deficiente visual, o pessoal tem comentado bastante sobre a Semear, né? Então, que é essa startup ao qual fazemos parte, eu, a Patrícia, a Letícia, que nos oportuniza poder falar sobre a inclusão, poder falar, então, sobre os nossos saberes, né? Sobre o Braille, sobre Libras, responder um pouquinho das dúvidas de vocês. A gente, então, tá fazendo um conteúdo muito bacana, né? Para poder apresentar para vocês nas lives, nos cursos que a gente vai, então, desenvolver. A gente tem a Alice, que pede, então, para a gente falar sobre as bengalas. A gente tem, então, as cores das bengalas que vão identificar os deficientes, então, visuais. Para o deficiente visual que é cego, a bengala vai ser branca. Para o deficiente visual que vai ser baixa visão, a bengala, isso, é verde. Para o deficiente visual que vai ser surdo cego, a bengala é vermelha. Outra coisa importante sobre as bengalas é que muitas vezes, quando o deficiente visual ele gostaria de atravessar a rua, ele coloca as duas mãos sobre a bengala, aguardando, então, que o vidente venha e ofereça auxílio para que ele possa atravessar a rua. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas elas podem auxiliar, então, nessa travessia da rua. A mesma coisa quando o deficiente visual vai pegar o ônibus. Então, os deficientes visuais que fazem parte de instituições, eles são ensinados, por meio da orientação e mobilidade, a fazerem o transporte público. Então, eles pegam ônibus, eles trafegam pelas ruas. O que acontece? Em muitos casos, quando eles estão aguardando na parada de ônibus, eles necessitam do auxílio de outras pessoas para que eles possam descobrir que ônibus que é. Hoje a gente já tem algumas empresas que elas estão treinadas a avisar o deficiente visual de qual linha de ônibus que é. Mas é muito importante que as pessoas também ajudem e expliquem que ônibus que é, se tem ônibus, se não tem parado ali. E, infelizmente, a gente tem relatos de deficientes visuais que foram colocados no ônibus errado, ou que a pessoa pegou o ônibus e esqueceu de avisar. Então, hoje, a gente conta muito com a ajuda das pessoas para que elas ajudem o deficiente visual a ser inserido na sociedade. Porque a gente sabe que não é um papel somente do deficiente visual, somente dos professores. Então, é um papel de todos para que ele possa ser inserido, não é? A Gabi traz, então, que a informação sobre a bengala é muito importante e que deveria ser mais difundida. Isso é verdade, porque o que acontece? Muitas vezes o deficiente visual é baixa visão. Ele está usando a bengala, ele pega um ônibus
e as pessoas começam a se perguntar, tá, ele tá usando a bengala, ele é deficiente visual, mas como é que ele tá olhando para o celular? Como é que ele sabe do que ele tá fazendo? O que acontece? Quando ele tá usando a bengala verde, até foi um projeto, então, desenvolvido para que as pessoas pudessem conhecer, distinguir o deficiente visual que é baixa visão. Então, ele vai usar a bengala verde e o deficiente visual que é cego vai usar a bengala branca. Essas bengalas, elas são utilizadas quando eles fazem, então, o acompanhamento do piso tátil e o deslocamento nos espaços. A gente costuma dizer que a bengala, ela é como se fosse o sapato do deficiente visual. Por quê? A gente não sai na rua sem nosso sapato, né? Nós não saímos descalços. O deficiente visual também não sai sem a bengala. É através dela que ele vai identificar o relevo do piso tátil, quando ele tem que descer uma calçada, quando tem um degrau. Então, são muitas as técnicas. Existe a técnica do guia vidente, que é a pessoa, então, vidente, que vai guiar o deficiente visual ao longo, então, dos percursos. Então, também existe toda uma orientação para esse guia vidente. Por que eu estou explicando essa parte também? Quando a gente fala um pouquinho do mundo do deficiente visual, além do Braille, existem outras ferramentas de acessibilidade para que ele possa se inserir. O Braille, ele caminha de mãos dadas também com orientação e mobilidade, porque os dois juntos vão fazer os mapas táteis, os materiais de ensino, a adaptação do espaço. Por exemplo, quando eu falei que a empresa tem que adaptar colocando piso tátil, colocando os recursos de tela, oferecendo o Braille. Então, vai ser um trabalho em conjunto da informática, do Braille, de um arquiteto, de um professor de orientação e mobilidade, então, que vão desenvolver todas as ferramentas para que esse deficiente visual possa se inserir. A psicóloga entra com a adaptação dos funcionários para receber esse deficiente visual, um acompanhamento do próprio deficiente. Então, é sempre um trabalho de todos os profissionais. É uma equipe multiprofissional. Isso mesmo. Então, deixa eu ver se temos mais perguntas. A Gabi falou, então, que ela aprendeu que para guiar um deficiente visual, devemos encaixar no braço. Então, ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre. O que acontece, então? Quando a gente vai fazer a condução como guias videntes de um deficiente visual, o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer o nosso cotovelo para que o deficiente visual possa segurar e fazer o trajeto, então. O que acontece? Quando a gente muda, por exemplo, tem um degrau, ele vai conseguir sentir junto conosco essa diferença do relevo do espaço. Se ele for muito alto, ele pode pegar também no ombro. Certo? Por isso, então, que existe essa explicação para o guia vidente. Porque não é simplesmente fazer a condução do deficiente visual. É conduzi-lo de modo que ele possa entender para onde ele está indo e como ele está se deslocando. Então, isso é muito importante porque, por exemplo, o deficiente visual ele está indo para a faculdade. Para ele chegar até a faculdade, ele vai precisar da orientação e mobilidade, utilizando a bengala, da leitura em braille, para conseguir fazer a leitura dos espaços, os mapas táteis. Ele vai precisar da terapia ocupacional para conseguir se vestir para ir para essa faculdade, para se alimentar, para utilizar seus materiais. Isso, do acompanhamento pedagógico desses professores, para que ele possa fazer, então, que ele possa aprender de forma sadia como os outros colegas, para que ele possa esclarecer suas dúvidas, para que ele possa se sentir incluído e não só inserido naquele contexto. Isso. Então, e o Braille vai estar ali, para quando ele for ler o livro, quando ele for produzir um trabalho, ele vai usar recursos de informática.
Então, todas essas funções são muito importantes e muitas outras, claro, para que ele possa fazer um simples trajeto até a faculdade e poder fazer, então, um estudo na área que ele escolheu. Muitas pessoas pensam que o deficiente visual, infelizmente, elas acreditam que ele não estuda. Sim, ele estuda, ele se forma, ele trabalha. A gente tem a Gabi, que trabalha conosco, que ela é baixa visão, é advogada. A gente tem cegos que são professores, a gente tem cegos que são psicólogos. Então, a Semear faz todo esse trabalho de colocação da pessoa no mercado de trabalho, pensando na pessoa como um sujeito e não como um deficiente. Afinal, todos somos pessoas, não é? Então, quando a gente pensa em alguém, a gente não tem que pensar, é um deficiente visual, um deficiente físico. É uma pessoa. É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que estuda. É uma pessoa que vai carregar seu livro em braille, que vai aprender, que vai pegar um ônibus, vai pegar um Uber, vai fazer suas compras, vai casar, vai ter filhos. Para o pessoal que não teve contato, então, com as pessoas com qualquer deficiência que seja, eu indico, conversem, ajudem, insiram na sociedade, são pessoas incríveis como qualquer um de nós. Aprendam o braille para poder reconhecer aquele material que o deficiente visual está produzindo, aprendam Libras para conseguir conversar com um surdo. O mundo está aí para todos, né? Todos devem ter acesso a ele. A gente tem mais algumas pessoas nos parabenizando, então. A Márcia traz que as pessoas não sabem como ajudar os cegos, como apoiar as mãos no ombro ou no cotovelo. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que essas informações de acessibilidade não são muito difundidas. Existe um trabalho por meio da Semear, por meio de outras empresas, por vinculação na mídia, para que algumas informações sejam difundidas, mas a gente sabe que hoje ainda não é alcançada a população como nós gostaríamos. Então, muita gente não sabe que existem instituições de apoio ao deficiente na sua cidade, muita gente não sabe onde aprender Libras, não sabe o que é o Braille. O ideal seria que essas diferenças, que como ajudar a pessoa com alguma deficiência fosse ensinado nas escolas, que fosse explicado para a população, que a televisão mostrasse, então, que tivesse ali junto um profissional de Libras, que tivesse a audiodescrição, que tivesse as legendas. Eu espero que a gente possa caminhar para um mundo onde as adaptações para o deficiente sejam realizadas, onde as rampas estejam ali para o cadeirante, onde existam acompanhantes nas escolas, então, para a pessoa que tem alguma deficiência mental, para algum cadeirante. O cego por si não precisa, então, do monitor na sala de aula, só se ele tiver alguma deficiência, então, atrelada, mas com as adaptações que eu passei para vocês, as ampliações, contrastes, distância do quadro, para a pessoa que é cega, então, ou o computador ou o braille, ele não vai precisar do monitor, somente das adaptações, então, para que ele se insira na sala. É muito importante que os colegas sejam preparados para receber, então, a pessoa com deficiência visual, para que eles não excluam esse colega, como eu e a Gabi falamos até na nossa live que a gente fez, então, na outra semana. É muito importante que esse aluno seja incluído, para que ele possa ter uma experiência na escola completa. Então, ele tem alguma dúvida, ele pede para o colega, que ele não se sinta envergonhado de usar um óculos, que ele não se sinta envergonhado de pedir ajuda para a professora. Então, que a gente possa fazer esse papel de incluir a pessoa com deficiência nos espaços. Eu acho que essa seria a principal mensagem. A Semear está à disposição, eu também estou para esclarecer dúvidas do Braille, do Soroban. Então, para ajudar com as adaptações, para fazer adaptações de materiais, etiquetas em Braille. Então, a gente está ali para ajudar no que for preciso.
podem me contatar, podem contatar a Semear. Eu agradeço, então, a Patrícia, que me acompanhou hoje na live, fazendo, então, a interpretação para Libras. Agradeço, então, a todos que nos acompanharam, mandaram perguntas. Relembro, então, que essa live vai estar também no meu canal, que é Júlia Espejorim, Psicologia e Acessibilidade. Então, quem quiser acompanhar por lá também, dá um apoio para a minha página, para o meu canal, para os meus vídeos também. E também para Semear, quem quiser se inscrever, então, no nosso canal. A gente tem vários vídeos com profissionais, então, dessa nossa equipe, que é muito bacana. Obrigada, Dai, também, que mandou que o nosso trabalho é lindo e nos parabenizou. A gente agradece todo mundo, então, que nos parabeniza, que nos acompanha. Quem tiver dúvidas, então, estamos à disposição. Boa noite a todos e bom final de semana. Beijo. Tchau.